deseja sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, teu desejo é sentir teu poder, teu poder.
A Deus, por mais esta oportunidade que nós temos de juntos, como igreja do Senhor, como corpo, de estarmos reunidos, de estarmos unidos para prestar o nosso culto racional a Ele, para louvarmos, adorarmos, bendizermos o Seu santo nome e ouvirmos e aprendermos e nos alimentarmos da Sua palavra. Eu quero compartilhar com vocês um versículo da palavra de Deus que o Senhor tem falado no meu coração, que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 28. Provérbios, capítulo 28. Eu quero orar. Pai querido, em nome de Jesus, agora, Senhor, a Tua palavra ela vai ser ministrada, Senhor, nos nossos corações, Deus. E nós te agradecemos por esse privilégio. Nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de estarmos reunidos, ó Pai, nos nossos lares, junto com os nossos entes queridos, com os nossos familiares, ó Pai, para ouvirmos, Senhor, a Tua voz e a Tua palavra, Deus. Continua, Senhor, nos alimentando, continua nos fortalecendo, continua, Senhor, falando conosco, falando aos nossos corações, Pai. Que os nossos ouvidos, que o nosso coração esteja atento, esteja preparado, esteja aberto, Senhor, para ouvir a Tua voz nesta noite. Nós te pedimos, Senhor, e tudo fazemos para a Tua glória. Amém e amém. Provérbios 28, no versículo 1, somente esse versículo, a qual Deus compartilhou no meu coração, diz a palavra do Senhor: fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. Eu verifiquei e vi em outras versões, para nós termos uma clareza maior, sobre esse trecho, sobre esse versículo.
E na NVI, na Nova Versão Internacional, a tradução diz assim: o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como um leão. Na tradução da linguagem de hoje diz que o ímpio foge embora ninguém o persiga, mas os justos são valentes como um leão. Os justos são confiantes como um leão. E em uma outra tradução diz que os justos são ousados como o leão. O ímpio, ele é o oposto do justo. Aqui, o ímpio, ele foge embora ninguém o persiga. Fala do temor, fala do medo, fala das suas opressões, da sua consciência que não tem um Deus, não tem onde correr, não tem para onde correr, vive atormentado, vive com medo, não sabe quem ele é. Mas a palavra de Deus compara o justo, nós, justos, que cremos em Deus, que fomos justificados pelo sangue de Cristo, e esse sangue nos torna justos. E a palavra de Deus diz que agora, como justos, a palavra ela compara aqui, nos compara como um leão. Salomão, na sua sabedoria, diz que o justo, ele é ousado, ele é corajoso, ele é forte como um leão. E é sobre o leão que nós vamos falar durante esse tempo que nós temos, esse pouco tempo que nós temos aqui para falar. Deus colocou no meu coração algumas coisas, sobre o leão. A palavra de Deus, ela cita na Bíblia 89 vezes a palavra leão, em várias circunstâncias. O leão, ele simboliza a força, a coragem, a realeza. Diz os estudiosos, dos animais. Eu gosto muito particularmente, de assistir alguns programas aí nos canais de reportagem, no Animal Planet, no National Geographic, Discovery. Eu gosto muito de assistir sobre essas reportagens. E os felinos, o leão em particular, nos chama muito a atenção. E dizem os estudiosos que o seu rugido ele pode alcançar 9 quilômetros de distância. O leão, quando ele ruge, ele está dizendo que o território é dele, que ele tem poder sobre o seu território. E o seu rugido ele alcança 9 quilômetros de distância. O leão, ele é corajoso, ele é ousado porque ele sabe a força que ele tem. O leão, ele é um animal muito forte. Ele é capaz de derrubar um búfalo de 1 tonelada. Somente um leão é capaz de derrubar um búfalo de 1 tonelada. Tamanha é a sua força. E o leão, ele sabe a força que ele tem. E nós, como justos, comparados ao leão, nós temos que ter a consciência que nós temos também uma força sobrenatural, não uma força humana, não uma força que vem de nós mesmos, mas nós temos a consciência que nós somos justos e recebemos esta força de Deus, do nosso Deus. Essa força a qual nós recebemos para enfrentar todas as circunstâncias. O leão, ele é ousado, ele é corajoso, ele enfrenta qualquer circunstância, qualquer adversário, qualquer animal, porque ele tem força. E a Bíblia nos compara a um leão que tem a ousadia, a coragem para enfrentar as adversidades, as circunstâncias, não porque nós temos força de nós mesmos, mas porque nós recebemos essa força do nosso Deus. Nós temos que ter a consciência que nós enfrentamos
muitas barreiras, muitos obstáculos, muitas circunstâncias, mas a força que nós temos, que muitas vezes nós não imaginamos, a força que nós recebemos dele, é a força que nós nos levantamos muitas vezes como quando estamos fracos, quando estamos abatidos, quando estamos desanimados, quando muitas vezes nós achamos que tudo está perdido, quando muitas vezes se vai a esperança, nós recebemos essa força desse Deus Todo-Poderoso. E Salomão compara a nós, os justos, como um leão, tendo a força, a coragem, a ousadia de um leão. E essa força que nós recebemos dele, do Senhor, todos os dias da nossa vida, é a força que ele nos dá para nós levantarmos, para nós trabalharmos, para nós buscarmos, para nós termos esperança, para nós caminharmos, para nós marcharmos, para nós prosseguirmos para o alvo, apesar de toda circunstância, apesar de toda barreira, apesar de tudo aquilo que se opõe contra as nossas vidas. Nós recebemos essa força do nosso Deus. Muitas vezes nós nos sentimos impotentes diante das circunstâncias. Mas a palavra de Deus, ali o apóstolo Paulo, ele fala ali em Filipenses 4, que ele recebe a força do Senhor. A força do Senhor o fortalece. Eu tudo posso naquele que me dá força. Não que eu tenha do meu próprio sentimento, da minha própria vida, do meu próprio querer a força, mas eu posso tudo. Eu sei passar por qualquer circunstância. Eu sei estar abatido, eu sei ter necessidade, eu sei ter abundância, eu sei passar fome. Em toda e qualquer circunstância eu consigo passar, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, na força daquele que me fortalece. É a força do Senhor que nos fortalece e nos coloca em pé todos os dias para continuarmos a acreditar, a ter fé, a batalhar, a confiar, a esperar no Senhor. 2 Coríntios, Paulo ele diz que quando eu estou fraco, quando eu me sinto fraco, é quando eu sou forte. Quando eu estou fraco, é quando eu sou forte. Porque diz a palavra que Deus diz para ele, porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na fraqueza. A minha força vem sobre vocês, a minha força vem sobre ti, Paulo, quando você está fraco, porque quando você está fraco, você depende totalmente de mim. Quando você está batido, quando você não tem condições, aí é que você vai depender de mim. Então, quando você está fraco, você é forte. A minha força vem sobre ti. A minha força te fortalece. Muitas vezes nós nos sentimos fracos, mas a força do Senhor, ela nos fortalece. A força do Senhor aos meus olhos eu não sou capaz. Mas a palavra do Senhor diz que a força dele vem sobre o justo. E nós nos tornamos corajosos, ousados e valentes como um leão, porque o Senhor é a nossa força. Jesus, quando ele chama os seus discípulos em Lucas 10, ele diz para eles: eis que eu vos dou poder, eis que eu vos dou autoridade, eis que eu vos dou coragem, ousadia, para vocês pisarem serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Davi, ali escrevendo o Salmo 27, ele faz uma pergunta para ele mesmo.
Ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Eu quero que você faça essa pergunta para você mesmo hoje. Para nós mesmos. O Senhor é a nossa força. O que nós vamos recear? O Senhor é a nossa força. De quem e o que nós temeremos? Quem nós temeremos? A força do inimigo? Diz a palavra que a força de Deus, Ele está em nós. E o Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele é maior do que aquele que habita e age no mundo. Do que você vai se recear? O que você vai temer, meu irmão? O Senhor é a tua força. E Ele nos faz fortes, diz a palavra, como um leão. E eu creio, irmãos, e eu tomo posse, e eu quero que você também tome posse do que a palavra de Deus diz. O que você é. Não o que você pensa que é. Não o que os outros falem que você é. Não. O que interessa para nós, o que nós vivemos, o que nós sentimos, o que nós cremos, o que nós vivemos e esperamos, é o que a palavra de Deus diz o que nós somos. É na palavra de Deus que nós encontramos quem nós somos. O ímpio, ele foge sem ter quem o persiga, porque ele não sabe quem ele é. Ele se esconde, ele tem medo, ele tem temor de tudo. Ele se suicida, ele faz besteira, ele toma caminhos errados. Mas a palavra de Deus, ela nos dá uma identidade e diz e fala para nós quem nós somos. E nós somos fortes porque aquele que nos dá força está conosco e está em nós. E nós venceremos todas as batalhas e circunstâncias que estamos vivendo e que ainda vamos viver, porque aquele que nos dá força está conosco. Assim diz a sua palavra. Diz a palavra lá em Juízes 6 que Gideão, ele era um homem que se escondia, um homem que temia, um homem que tinha medo dos seus inimigos, medo dos midianitas. Mas Deus olha para ele e vê valor nele, e Deus envia o anjo e diz para ele: varão corajoso, varão valoroso. Mas ele tem um pensamento dele mesmo. Ele acha que ele é uma coisa que ele não é. Ele diz: Senhor, quem sou eu? Eu sou o menor da minha casa. A minha família é a menor de todas as tribos de Israel. Eu não sou nada. Quem sou eu? Ele não cria naquilo que Deus estava falando para ele, o que ele era. Porque Deus, Ele olha para nós e vê um potencial. Ele vê aquilo que nós podemos ser, aquilo que nós vamos ser. Porque Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele disse para Gideão: você não é o menor, você não é fraco, você não é ninguém. Você é corajoso, você é forte, você é ousado, porque eu sou contigo, Gideão. E você vai vencer todos os obstáculos, você vai vencer todos os seus inimigos. Você vai derrotar os midianitas como se eles fossem um só homem, porque eu sou contigo, Gideão. É a minha força que está contigo, não é a tua capacidade, não é o teu poder, Gideão. Você vai ser vencedor, porque eu estou contigo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E nós não poderíamos falar nessa noite sobre o leão
sem mencionar Jesus Cristo, o verdadeiro leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá, esse nome, esse título que Jesus tem, essa expressão, ela está relacionada à sua linhagem terrena. Lá, desde o princípio, em Gênesis, capítulo 49, Jacó, antes de morrer, ele impetra as suas bênçãos e faz promessas aos seus filhos. Ele abençoa cada filho. E ele impetra uma bênção especial sobre a tribo de Judá, sobre o seu filho Judá. E ele profetiza ali que da linhagem de Judá haveria de nascer o Messias. Diz a palavra, no momento da bênção ali, que Jacó ele abençoa os seus filhos. Quando chega a vez de Judá, ele diz: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão. E como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador sobre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão todos os povos. Nesse momento, Jacó estava profetizando ali que da linhagem dele haveria de se levantar o Messias. Essa passagem aqui é uma passagem messiânica. Ela teve cumprimento também na aliança davídica, quando Davi, também da linhagem da tribo de Judá, assumiu o trono e reinou sobre Israel e foi o maior rei de Israel. Os judeus o consideram até hoje, Davi, como o maior rei de Israel. Mas o verdadeiro cumprimento dessa profecia se deu na vida e na vinda do Messias, Jesus Cristo de Nazaré, o leão da tribo de Judá. Leões, eles eram comuns naquelas regiões ali da Palestina. O povo judeu, eles tinham um leão numa estima. Eles consideravam o leão como a mais poderosa de todas as feras. Por isso que eles ilustravam que o leão era símbolo de realeza, era símbolo de um governo real. Para o povo de Judá, o leão ele tinha um símbolo especial. A tribo de Judá também ela estampava nos seus estandartes, nas suas bandeiras, o símbolo do leão, o símbolo de reino, de realeza, de governo. Em primeiro livro de Reis, no capítulo 10, diz a palavra que ali o rei Salomão, na sua riqueza, na sua sabedoria, ele construiu ali na sua casa, na casa do rei, um trono. E nesse trono havia 2 leões, um de cada lado do seu trono. E no seu trono havia 6 degraus. E em cada degrau havia 2 leões, um de cada lado. Havia 14 leões na casa do rei. Salomão simbolizando a realeza. Simbolizando que o leão tem poderio, ele tem governo. O leão, ele tem um símbolo especial para o povo judeu. E a única passagem que diz na Bíblia, que fala, que cita sobre o leão da tribo de Judá,
Ele fala lá em Apocalipse no capítulo 5. Diz a palavra do Senhor que quando João foi levado para estar naquele lugar em espírito, para ver os últimos acontecimentos, para ver os céus, diz a palavra que João se encontrou numa situação em que ele estava chorando de desespero, porque diz a palavra ali no capítulo 5 que não se achou-se alguém digno de abrir o livro e de abrir os selos naquela visão. E diz a palavra que João, ele começou a chorar. Chorar porque ele reconheceu que não havia ninguém ali nos céus. Mas, de repente, veio a voz de um ancião e disse para João: João, não chores. Não chore, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que veio da descendência de Davi. Eis aí o leão da tribo de Judá que venceu para abrir o livro e desatar os selos. Não chore, João. O leão da tribo de Judá está aqui. Aquele que é o soberano da tribo de Judá. Aquele que tem poder, aquele que está acima de tudo. Ele está aqui para abrir os selos. Não chore, João. Interessante que quando ele olha, ele vê a figura de um cordeiro. E esse cordeiro vai e toma o livro da mão daquele que está sentado ao trono. E ele pega, e quando ele pega esse livro, todas as criaturas, todos os viventes, ali nos céus, os anciãos, os 4 animais, os anjos, começam a proclamar que digno é o cordeiro de abrir os selos. E diz a palavra assim: digno és o cordeiro de abrir o livro, porque com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. O cordeiro que foi imolado, que foi sacrificado naquela cruz, como foi profetizado lá em Isaías, que o cordeiro de Deus foi levado ao matadouro. Ele se entregou para pagar o preço do nosso pecado, e com o seu sangue, agora diz a palavra, que ele nos fez reis e sacerdotes para Deus. Ele foi morto como um cordeiro, mas ele ressuscitou e ele venceu. E hoje ele se assenta no trono como um rei, o Rei Todo-Poderoso, aquele que nos dá poder, aquele que um dia nos fará reis e sacerdotes para Deus, é aquele que nos dá força todos os dias. Nós não precisamos fugir como os ímpios, nós não precisamos mais temer como os ímpios, porque diz a palavra que agora nós somos como o leão, nós somos corajosos como ele, nós somos fortes porque essa força ela emana dele, emana da sua palavra, e pela fé nós recebemos dele essa força para que nós possamos enfrentar toda circunstância contrária, para que um dia nós estaremos juntos lá, naquele grande evento. Essa é a nossa esperança, porque ele venceu, o leão da tribo de Judá, nós venceremos. E no versículo seguinte diz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. O Cordeiro de Deus está sentado sobre o trono. Como dizem por aí, a cruz está vazia, a sepultura está vazia, mas o trono
Ele está ocupado. Jesus, o leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele se assenta naquele trono. E daquele trono, no trono da graça, provê a força que nós necessitamos. Ele está sobre o trono e Ele continua rugindo como leão. Rugindo, falando, e a sua voz e a sua palavra, ela ecoa por muitos lugares, por quilômetros e quilômetros, por nações e nações, e a sua palavra, ela ecoa em nós, dentro de nós, dentro do nosso coração. O Rei Jesus, Ele está sobre o trono, mas Ele está conosco, através do seu Espírito Santo, nos concedendo força, nos concedendo graça. O crente que é cheio de fé, cheio do Espírito Santo, ele recebe ousadia como um leão, para avançar e conquistar, e passar, e vencer por toda e qualquer circunstância. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Ele é o leão da tribo de Judá, o Messias esperado, o Messias a qual os judeus estão esperando para reinar, mas o Messias que já veio, o Messias que já está reinando em nós, está reinando no meio do seu povo, está reinando na sua igreja, e o seu reino, ele se expande a todos os dias sobre a face da terra. Vamos louvar a esse leão da tribo de Judá. Vamos louvar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que nos dá força. O Senhor é a nossa força. A quem temeremos? O Senhor é a força da nossa vida. Do que nós teremos medo? Do que nos receberemos? O leão da tribo de Judá está conosco. E nós somos como Ele. Nós somos parecidos com Ele. Porque Ele está em nós. E a Sua palavra está em nós. E Ele nos dá coragem. E Ele nos dá ousadia. E Ele nos dá força para passarmos por tudo. Porque Ele está ao nosso lado. E nós venceremos. Em nome do leão da tribo de Judá, Jesus Cristo de Nazaré. Estrela da manhã, Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Neste lugar. Glórias a Ti. Claro,
Deus, santo Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Grande Deus. Glórias a Deus. Graças a Deus. Que você inicie esta semana com esta palavra no coração. O leão de Judá está conosco. E ele reina. E ele ruge. E ele fala. E a sua palavra é poderosa. E o seu rugido é poderoso. E o seu rugido nos traz a esperança, nos traz a certeza. A sua palavra nos dá a certeza que Ele está conosco e Ele está contigo. Ele passará conosco todas as circunstâncias. O nome, louvado seja o nome do leão poderoso, do leão da tribo de Judá. E Ele nos faz corajosos, fortes. O exaltou soberanamente e fez o nome de Jesus Cristo, o nome sobre todo nome, a qual é esse nome, todo joelho há de se dobrar, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo é o leão de Judá, profetizado desde o princípio. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tudo está nas suas mãos. Tudo agora está sob o seu controle. E as nossas vidas e a sua igreja está nas mãos do Senhor. E a força dele está sobre nós. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Eu quero orar, quero abençoar a tua vida, que você tenha uma semana na presença desse Deus Todo-Poderoso, que você receba a força dele nesta semana para enfrentar todos os seus obstáculos próprios dentro de você e fora, em nome de Jesus. Pai querido, eu quero, Senhor, apresentar a tua igreja, apresentar a cada família, Senhor, diante de Ti agora, Senhor. Visita, Senhor, a cada coração. Visita, Senhor, a cada vida. Visita os nossos corações, Pai. Através do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos conceda força. Que o Senhor nos dê graça. Que o Senhor, ó Pai querido, venha aperfeiçoar o Seu poder na nossa fraqueza, Pai. Que o Senhor nos faça fortes a cada dia, Senhor, para enfrentarmos, Deus, tudo aquilo que nós enfrentaremos. Mas sabemos que o Senhor está conosco. Sabemos que tudo o Senhor tem um propósito a realizar, Pai. Continua conosco, Deus Todo-Poderoso. Continua nos fortalecendo. Continua fortalecendo, Senhor, a fé da Tua igreja, a nossa fé, a fé do Teu povo, Senhor. Pai, tudo colocamos diante de Ti, Senhor. Tudo é para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Para todo sempre, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. O que é que os anjos veem, que nos fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou.
Mais um para encerrar, irmãos. Depois nós vamos para o encerramento. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha.